Olá, meus queridos! Estou de volta com você nessa continuação sobre a série Armagedon, a grande guerra que antecederá a segunda vinda de Jesus Cristo. Se não assistiu o primeiro vídeo sobre essa série, sugiro fazê-lo. Dando continuidade, veremos quem serão os participantes desse terrível conflito. Ezequiel e Jeremias especificaram as áreas que estarão envolvidas, citando explicitamente Israel como alvo da guerra. Ezequiel citou Gog e a terra de Magog, o príncipe de Meseque e Tubal como os líderes das forças que atacarão Israel. Magog, Meseque e Tubal eram países antigos que ocupavam os territórios hoje pertencentes em sua maior parte à Rússia. Gog é o nome simbólico do líder ou líderes desse grande poder diabólico que surgirá nos últimos dias. Ezequiel cita a Pérsia, Etiópia, Put, Gomer e Togarma como aliados de Gog. Jeremias nomeia diversos países antigos do Oriente Médio que combaterão Israel. Essas designações não especificam os países, refere-se antes a regiões do mundo antigo, o que impossibilita a compilação de uma lista dos países modernos que lutarão na Batalha do Armagedon. Diz o elder Bruce R. McConkie: as profecias não mencionam nominalmente as nações em luta ou a favor contra Israel, mas a designação Gog e Magog identifica o conjunto de nações que procuram derrotar e destruir os remanescentes da semente eleita do Senhor. Os profetas concordam em que todas as nações farão parte dessa aliança, de uma ou de outra forma. O objetivo estratégico dessas grandes e diabólicas alianças é claramente a nação de Israel. Vários profetas descrevem vividamente em linguagem figurada o poderio e o tamanho imenso desse exército. Ezequiel descreve como todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, e que virão como uma tempestade em uma nuvem, para cobrir a terra, trazendo muitos povos consigo, montados todos a cavalo, o que é o símbolo de poderio militar, grande ajuntamento e exército numeroso. Daniel diz que o rei do norte virá com grande exército, o qual não haverá força que possa subsistir, e acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. O elder Joseph Fielding Smith identifica Daniel capítulo 11 e 12 como explicitamente referente aos últimos dias. O profeta Joel afirma que o exército será a maior força militar na história do mundo até a época, e assemelha a um fogo que devora a terra, transformando em desolado deserto o que antes parecia o jardim do Éden. Diz Joel ainda que o exército será muito bem disciplinado e treinado, e virtualmente invencível. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. João o Revelador emprega a metáfora de uma nuvem de gafanhotos, ou seja, incontáveis, trazendo grande devastação. E os descreve como tendo dentes, como de leões, couraças de ferro e asas que fazem o ruído como de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Esse exército foi calculado em 200 milhões, usando couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e com fogo, fumo
e enxofre saindo de suas bocas. Referindo-se à metáfora de João e Joel, o elder Bruce R. McConkie sugere ser bem possível que esses profetas antigos estivessem vendo homens que usavam ou eram protegidos por fortes armaduras, como as tropas de infantaria, companhias de tanque e lança-chamas, como aviões e mísseis aéreos, minas e bombas que explodiam, e até mesmo outras armas que ainda serão inventadas numa época em que guerrear será o único amor e o desejo dos homens iníquos. O motivo de tanta gente participar dessa ímpia aliança será em parte pela ajuda de milagres realizados por falsos religiosos. Apocalipse 13, verso 13 e 14 diz que e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens, e enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse. A respeito dessa verdade, ensina o elder Orson Pratt, que tão profundas serão as trevas que envolvem a cristandade e tão fortes os laços da politicagem clerical que a tolhem, que não entenderá e será abandonada a dureza de seu coração. Então se cumprirá o que foi dito, que dia virá em que o Senhor terá poder sobre seus santos, e o diabo terá poder sobre o seu próprio domínio. Ele os entregará ao poder do demônio, e este terá poder sobre eles, e os conduzirá de um lado para outro como restolho, carregado pelo vento. Juntarão milhões e milhões de pessoas nos vales em torno de Jerusalém, a fim de destruir os judeus depois de haverem se coligado. Como o demônio fará isso? Fará milagres para consegui-lo. A Bíblia diz que os reis e os grandes da terra serão enganados por esses falsos milagres. Diz que haverá 3 espíritos impuros que farão milagres, e são eles espíritos de demônios. Aonde irão? Aos reis da terra. E o que farão? Convocá-los-ão para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Onde? No vale do Armagedon. No entanto, Gog será impedido de vencer pelo poder de 2 testemunhas. Ao estudar o quadro profético, surge uma pergunta: como pode uma nação tão pequena quanto a moderna Israel resistir aos exércitos aliados do mundo? A resposta encontra-se entendendo o papel de 2 participantes muito importantes desses grandes acontecimentos. João Revelador é quem melhor descreve esses 2 participantes. Eles são chamados de 2 testemunhas, 2 oliveiras e os 2 castiçais. A revelação moderna ensina que são 2 profetas, levantados para a nação judaica para profetizar aos judeus depois que eles tiverem sido reunidos e tiverem construído a cidade de Jerusalém. Diz o elder Bruce R. McConkie: esses 2 serão seguidores do humilde homem Joseph Smith, através do qual o Senhor dos céus restaurou a plenitude de seu evangelho eterno nessa dispensação final da graça. Sem dúvida, serão membros do Conselho dos 12 ou da primeira presidência da Igreja. O ministério profético desses 2 profetas atuais, junto ao povo judeu, terá a mesma duração do ministério pessoal do nosso Senhor entre seus obstinados antepassados. As 2 oliveiras e 2 cartiçais são símbolos das 2 testemunhas, significando talvez que, como as oliveiras fornecem azeite para as lâmpadas daqueles que vão ao encontro do noivo, e como a lâmpada refletirão para os homens a luz que vem daquele que é a luz do mundo. Esses profetas terão poder para proferir grandes julgamentos sobre a terra. Apocalipse 11, versos 5 e 6, diz que eles terão poder como Elias e como Moisés. Se alguém lhes quiser causar dano, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser causar dano,
cumpre que assim seja morto. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, tantas vezes quantas quiserem. O milagroso poder deles parece ser a força que impede Gog e seu exército de aniquilarem Israel. O elder Parley P. Pratt escreveu um folheto aprovado para publicação pelo profeta Joseph Smith, no qual diz: no capítulo 11 de Apocalipse, João nos dá muito mais pormenores desse mesmo evento. Informa que depois de os judeus houverem reconstruído a cidade e o templo, serão pisados pelos gentios por 42 meses. Tempo durante o qual 2 profetas estarão profetizando continuamente e operando grandes milagres. E parece que o exército dos gentios será impedido de destruir completamente e tomar a cidade, enquanto esses 2 profetas continuam. Isaías chama esses profetas de filhos e diz que serão a única esperança de livramento de Israel, por estarem cheios da glória do Senhor. João mostra que esses 2 profetas serão mortos e que sua morte colocará Israel numa situação desesperadora. As 2 testemunhas serão capturadas e mortas pelo exército inimigo, e seus corpos ficarão largados nas ruas de Jerusalém durante 3 dias e meio, enquanto as forças do mal celebram grandemente a morte deles. Tal nível de deboche espiritual é demonstrado pelo fato de que os iníquos não só matam os profetas de Deus, como se vangloriam de seu feito e nele se regozijam. Esse povo está amadurecido em iniquidade e pronto para a destruição e queima, que deixará a vinha livre de corrupção, quando Jesus retornar. Durante os 3 dias e meio que os corpos dos profetas ficarão jogados nas ruas, o exército devastará a cidade de Jerusalém e o resto da população de Israel. Explica o elder Pratt. Depois de 3 anos e meio de luta, porém, eles, as tropas de Gog, conseguirão destruir esses 2 profetas e, em seguida, apossar-se de grande parte da cidade. Trocarão presentes por causa da morte dos profetas e não permitirão que seus corpos sejam sepultados, mas os deixarão nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio, para que sejam vistos pelas tropas dos gentios, compostas de muitos povos, línguas, nações que passam pela cidade. Zacarias diz que apenas 1/3 do povo de Israel sobreviverá à extrema crise, quando a cidade de Jerusalém será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Bem, aqui encerramos o vídeo 2 dessa série Armagedon. Mas no vídeo seguinte, o terceiro vídeo dessa série, que será o vídeo final, concluiremos esse assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.